Voltando para o nosso segundo bloco, e agora o doutor vai estar falando um pouquinho para a gente sobre a questão do Ozempic, que é um medicamento que o pessoal tem adquirido com facilidade e muitas vezes sem receita médica, e isso causa vários problemas de saúde. Doutor, explica para a gente como é que essa questão do Ozempic, a importância de ter um acompanhamento médico. Joia. O Ozempic é um nome comercial, né, que o princípio ativo é a semaglutida, assim como temos outras também tão importantes quanto, que é a Victoza, Saxenda, o Trulicity, que é a liraglutida. Elas são medicações adjuvantes ao tratamento da obesidade ou sobrepeso. E são medicações extremamente seguras, quando bem prescritas e extremamente importantes nesse processo de tratamento aí. Hoje, ainda no mercado, a gente tem como o melhor no tratamento dessas comorbidades, só que aí a gente tem outro problema que está sendo gerado aí também, que é a questão do consumo à livre demanda da população, justamente por ser uma medicação, infelizmente, que é vendida sem prescrição médica, né? Então as pessoas podem chegar na farmácia e comprar, enfim. E o consumo dessas medicações sem uma indicação médica, sem uma forma devida de ser usada, pode acarretar alguns problemas de saúde. Para começar, a gente tem que entender que a pessoa tem que ter indicação. E qual é a indicação precisa? Obesidade, né, que é um IMC marcado na avaliação correta, ou um sobrepeso com alguma comorbidade que justifique o seu uso. Quando uma pessoa quer ali perder 2 ou 3 quilinhos, ou uma gordurinha localizada e recorre a esse tipo de tratamento, ela pode acarretar alguns problemas, como o principal e é o que mais acontece, uma desidratação muito importante. A pessoa vai parar até no pronto-socorro por conta de desidratação. Porque nesses casos a pessoa tem uma sensibilidade muito grande à medicação, principalmente quando usada de forma incorreta. Então ela não consegue ingerir nem água. Eu já vi Tira casos totalmente aí, a fome. Totalmente a fome, dá uma saciedade muito grande. Então a pessoa ela não consegue, em muitos casos, ingerir nem água. Então ela vai parar no pronto-socorro para fazer a hidratação endovenosa por desidratação. E o que acontece também é que, nesses casos, também tem uma parte da nutrição não feita como deveria. Então a parte de eletrólitos, de minerais, de vitaminas também ficam deficientes quando é feito dessa forma. Então, por uma carência nutricional, a pessoa pode acarretar problemas de queda de cabelo, enfim, de tantos outros aí, impactando na sua saúde de forma geral, tá? Então, as pessoas têm que entender a importância dessa medicação no tratamento quando devido e a importância de ter um acompanhamento médico e ser prescrita como deveria. Isso daí é tão importante que também, assim, eu já tive vários pacientes que deixaram de fazer acompanhamento comigo porque simplesmente eu não fiz a vontade deles. Eles queriam a prescrição e não tinha indicação nenhuma. Eu não faço isso, tá? Cabe a um médico, o principal também que eu vejo muitos médicos cedendo à vontade do paciente e simplesmente deixando ele a um risco de vida por conta disso. Então cabe ao médico a decisão sobre o tratamento, indicar de forma precisa e se aprofundar nos estudos sobre, mas é uma medicação excelente quando bem prescrita. E quais são os exames que você solicita para avaliar se a pessoa está apta ou não para usar o Ozempic ou algum outro medicamento relacionado à perda de peso? Tá. Sobre o Ozempic, propriamente dito, nós vamos avaliar se o paciente tem uma obesidade, né? Então, o IMC, através do IMC. Exato. O IMC é a principal marca. Então, eu tenho o auxílio da bioimpedância, que dá detalhadamente percentual de gordura, percentual de massa muscular, água corporal, detalhes sobre os dados corporais do paciente, que facilitam muito nesse diagnóstico. Porém, de maneira geral, para a gente saber sobre a saúde como um todo do paciente, eu peço vários marcadores, né? Então, perfil hepático, perfil lipídico, hormônios em gerais, hormônios tireoidianos, hormônios ligados à testosterona, estradiol, enfim. A gente investiga também se o paciente tem alguma propensão a diabetes ou a uma resistência insulínica, que isso também impacta muito no tratamento. Enfim, tem uma série de exames aí e, quando há necessidade, alguns exames individualizados que a gente tem que aprofundar ainda mais em alguns casos específicos. Então, tudo isso você faz um diagnóstico na anamnese? Com certeza. Primeiro de tudo, a história clínica e
juntamente, né, como um adjuvante mesmo ao diagnóstico, os exames laboratoriais. Doutor, você estava falando em a questão hormonal. Hoje em dia também a gente vê o pessoal falando muito dessa questão de hormônio biosintético e hormônio idêntico, né? Eu acho que basicamente a diferença entre eles, digamos assim, é que um é por fármacos e o outro é a questão de ervas ou é mais natural. E eu gostaria que você explicasse isso pra gente, porque é uma coisa meio confusa ainda, né? Essa questão dos hormônios. E a gente sabe que hoje em dia também o pessoal faz muito uso da questão hormonal. Procura-se um profissional, né, para repor a questão hormonal. Sim. Na verdade, a questão hormonal também é uma área que eu procuro me aprofundar muito, porque hoje em dia tem uma carência muito grande da assistência profissional para pacientes que têm uma necessidade sobre isso, que têm uma deficiência hormonal, que precisam de um reajuste da sua conjuntura ali para que fiquem em homeostase, né, que é o perfeito harmonia do corpo. Quando a gente fala sobre hormônios biosintéticos e tudo mais, na verdade, são todos hormônios. O que a gente tem são medicações que podem agir como precursores hormonais, facilitando o seu organismo a ter uma produção um pouquinho mais aumentada, porém quando a gente fala sobre hormônio administrado no corpo, é tudo igual. Então alguns médicos falam, isso aqui é diferente porque ele é biosintético, sei o que, não. Na verdade são todos hormônios da mesma forma. O que diferencia é a indicação precisa, né, a dose precisa e a fase que o paciente se encontra, o que é que ele tem para tratar sobre aquilo. Então isso daí depende muito da avaliação médica criteriosa sobre isso. E essa questão dos hormônios, a gente também entende que não é só na menopausa. Às vezes quando a mulher está já sentindo alguns sintomas, está no climatério, antes dela chegar na menopausa, é importante que ela procure um profissional para estar avaliando essa questão hormonal? Com certeza. Na verdade, assim, a gente tem como dados o quê? A mulher entra na menopausa por volta dos 45 aos 55 anos. Isso são dados médios, né? Claro, em alguns casos antes ou depois. Porém, a mulher, ela começa a se alterar na sua conjuntura hormonal cerca de 5 a 10 anos antes desse período. Ou seja, ela começa a apresentar sintomas específicos da deficiência hormonal. Cabe ao profissional investigar, primeiro de tudo, a clínica e concomitante a exames laboratoriais para fechar um diagnóstico e uma prescrição correta. Às vezes a gente tem que entrar não com dose de reposição hormonal plena, como se a mulher estivesse na menopausa, que é uma falência ovariana, né, que é uma deficiência por completo dos seus hormônios ovarianos ali, mas hormônios em doses ajustadas de acordo com a necessidade dela para que ela melhore sobre sintomas específicos. E aí a gente pode adentrar também quais os principais sintomas desse tipo de caso, né? A mulher tem uma queda do rendimento do seu dia a dia de maneira geral, então tem aumento de fadiga. Isso, uma indisposição, fica um pouco mais preguiçosa ali, vamos dizer, mesmo com os hábitos saudáveis do dia a dia, pessoas que treinam o tempo inteiro e tal, ela está se sentindo diferente, uma queda de libido é muito importante também, uma secura vaginal, uma queda de força, uma queda de resistência, um fôlego de maneira geral diminuído, o sono também pode ser muito impactado nesse período, então cabe ao profissional fazer uma avaliação criteriosa e tratar de maneira adequada aquela paciente. Como que você avalia, doutor, a questão de qual tipo de hormônio ou a quantidade de hormônio que essa paciente precisa? Tá. Primeiro de tudo que a gente tem que entender que a clínica é soberana. Então, os sintomas que a paciente vai me apresentar já me conferem a necessidade de um tipo de tratamento hormonal ou não. Adjuvante a isso, a gente tem marcadores de exames laboratoriais, que a gente pode referenciar por eles, mas a clínica da paciente é soberana. Se eu vejo que todos esses sintomas que ela me refere e casam muito com o quadro de que ela necessita de uma reposição hormonal, eu posso, e aí da maneira devida, sem causar mal à paciente, fazer essa reposição.
tá? Então a gente sempre começa numa menor dose efetiva, então uma dose mais baixa, a gente pode fazer o reajuste com o tempo, e daí também a importância do acompanhamento dessa paciente. Não é simplesmente uma consulta e deixa ela solta, não. A paciente ela tem que ter esse contato com o médico, se alguma coisa passou a dar errado, ou a caminhar de maneira que não estava esperando, porque cada corpo funciona de uma forma, ela tem a quem recorra àquilo, de tempos em tempos a gente peça que a paciente volte para ser reavaliada, então aí a importância também. Na verdade, você pede então uma série de exames laboratoriais para que você avalie como é que está essa questão hormonal dela. Também. E quais são os principais hormônios? Os principais... Quando a gente fala sobre o corpo feminino, a gente tem que avaliar, assim, não de forma tão fidedigna como eu disse a clínica soberana, mas testosterona total, testosterona livre, estradiol, o SHBG, que é um subproduto ali da testosterona total, a prolactina, que também é muito importante nesse processo. Então, além de todos aqueles outros exames que eu já tinha mencionado anteriormente, né, aí a gente pede alguns exames, alguns subprodutos específicos ali. Então a gente tem que avaliar também testosterona total e os seus subprodutos ali, que é a testosterona livre, o SHBG, prolactina. Muito importante, a gente tem que pedir um beta-HCG também, para excluir qualquer causa ali de gravidez iminente, né? Alguns casos a gente pode ser surpreendido, enfim. São basicamente nesse sentido aí. E sempre que há necessidade, a gente aprofunda um pouco mais nessa investigação, para ver questão de suprarrenal, né? Que é outro órgão importante de produção hormonal no corpo feminino, enfim, algumas coisas nesse sentido. O estradiol. Uhum. E como que você, vamos supor, a paciente chega aqui no seu consultório e fala que está precisando fazer uma reposição hormonal, porque ela está sentindo esses sintomas que você já citou, e como que você vai avaliar, ou ela escolhe, olha, eu quero fazer um implante, ou eu quero um gel, como é que é feita essa avaliação? Porque às vezes a pessoa chega aqui e fala, eu quero fazer uma reposição hormonal, mas eu quero usar gel, ou eu quero fazer um implante, mas não é o que ela quer, na verdade, né? Perfeito. Na verdade é o que você indicar. Joia. E como é que você faz essa indicação? Tem alguma avaliação para isso ou ela tem essa liberdade de escolha? É muito importante. Primeiro a gente tem que fechar um diagnóstico. Ela tem que ter a necessidade sobre aquele tratamento. Então, muitas pessoas também vêm procurar pedindo sobre aquilo, né? E no final das contas a gente tem que entrar em um consenso. Instituída a necessidade do tratamento de uma reposição hormonal, a gente vai optar pela via de melhor escolha no caso da paciente. Hoje a gente tem como principais vias de administração no corpo feminino, né, em específico, a via por gel, que é a transdérmica. Em alguns tipos de hormônio a gente tem pela via oral, a via transvaginal também, e a via por implante hormonal. A via por implante hormonal, ela veio para ser um pouco superior às outras vias, pela sua facilidade no manuseio, pelo comodismo que aquilo permite a paciente também, né, uma vez implantada, ela dura ali no organismo entre 5 e 7 meses, falando sobre o implante absorvível, então ela não precisa ficar administrando diariamente, isso facilita muito a sua adesão também. Tem muitos estudos científicos que mostram a superioridade do tratamento por implante em termos de menos efeitos colaterais do que outras vias, então tem uma menor agressividade ao fígado em relação à via oral, tem uma melhor absorção em relação à via transdérmica, então tem menores efeitos colaterais em relação também a outras vias, então é uma via excelente de administração. E aí quando a gente pega em casos específicos, de paciente que tem uma criança em casa, criança pequena, o gel transdérmico, que é o mais usado ainda, ele tem que ser passado nos membros inferiores, na coxa, de preferência, na face interna da coxa. Então a criança vem e abraça a mãe, aquilo se torna muito perigoso ao tratamento, porque uma vez passada aquele conteúdo para uma criança principalmente, ele vai conter o conteúdo hormonal ali e pode causar algum distúrbio de puberdade precoce e controlar toda a conjuntura hormonal da criança também, ou qualquer outra pessoa que entra em contato, marido, enfim. Uhum. Então, e essa questão do hormônio, que é o hormônio
hormônio injetável. Depois dos 6 ou 7 meses, você reavalia para ver se ela precisa continuar com a mesma dosagem, se é uma dosagem menor ou maior. É feita uma avaliação para um novo implante? Com certeza. Eu pego todo o histórico dela, desses 6 meses pregressos aí, né, que é a média, vejo como que foi o tratamento, vejo como foi a efetividade no tratamento dela, se ela teve algum tipo de colateral ou não, porque qualquer medicação hoje, uma dipirona, ela está, né, suscetível a efeito colateral, e cabe ao médico tomar essa nova decisão juntamente com a paciente. E aí também entra aquele quadro que você perguntou, né, sobre a decisão do tratamento. Eu vou sempre apresentar a paciente todas as vias disponíveis e ela vai tomar a decisão. Então nada é instituído e 100% martelo batido sobre aquilo. Sim. A gente vai tomar uma decisão juntos de acordo com a necessidade. Também a gente tem que encarar que, querendo ou não, é um procedimento um pouco mais oneroso, né, do que as outras vias, então tem que caber também sobre o quadro do paciente como um todo, né? Então, mas isso tudo é em conjunto, tá? E a pessoa que não pode fazer uma reposição hormonal por causa de um câncer de mama e que não tem essa indicação para estar usando esse tipo de hormônio, tem algum outro tratamento para ser feito? Claro. Lembrando que os casos de uma completa exclusão da necessidade, né, um completo, assim, lembrando que quando a gente se fala de pessoas que não têm indicação precisa sobre o tratamento, né, isso é até um pouco difícil de acontecer, porque ela tem que ter um tumor ativo e estrogênio dependente, ou seja, que ela cresce com aquele tipo de hormônio. Então aí sim a paciente não pode receber nenhuma reposição hormonal de maneira sistêmica, né? Aí a gente trata as queixas da paciente. Se ela tem, por exemplo, um ressecamento vaginal, a gente pode usar algum tipo de hormônio só no local, que ela vai melhorar... Tópico, exatamente, que ela vai melhorar aquele local, melhorando um pouquinho também a sua secura vaginal, enfim. Melhorando disposição também por outros métodos que não sejam hormonais, né? Então sempre a gente vai bater nos sintomas da paciente, a gente vai... A história clínica. Exato, a gente vai tratar o que ela está relatando, o que está te atrapalhando de maneira geral no seu dia a dia. Nunca deixar a paciente desassistida, simplesmente você não pode receber nada e tem que conviver com isso de forma nenhuma. Todo mundo tem direito, claro, né, de ser feliz. Doutor, eu gostaria de agradecê-lo por prestar tantas informações importantes para o nosso público e gostaria que você fizesse as considerações finais. Obrigado eu pela oportunidade de trazer algumas informações aí precisas, né, para que as pessoas entendam um pouco mais sobre os problemas mais relevantes da nossa saúde. E o meu papel é procurar ajudar cada vez mais esse tipo de população, me aprofundar cada vez mais sobre os tratamentos e trazendo melhor qualidade de vida, promoção à saúde como um todo. Pessoal, gostaria de agradecer aos nossos colaboradores, a Cristágua, Mineral Cristal, de Águas de Santa Bárbara, e ao Pinheirão. Muito obrigada e até a próxima! Se você busca um supermercado que preza pela qualidade no atendimento e oferece uma ampla variedade de produtos, o Pinheirão Supermercado em Avaré é o lugar ideal para você. Venha conhecer e se encantar com tudo que temos a oferecer. Nossa equipe está sempre pronta para recebê-lo com um sorriso no rosto. Valorizamos o relacionamento com nossos clientes e nos esforçamos para garantir que cada visita seja memorável. E não para por aí. Nossas prateleiras estão repletas de produtos de marcas renomadas e uma ampla seleção de opções para atender a todas as suas necessidades. Seja para abastecer a sua despensa, cuidar da sua higiene pessoal, cuidar da sua casa, ou até mesmo para encontrar aquele item especial que você estava procurando, no Pinheirão Supermercados você encontrará tudo em um só lugar. Loja 1, Avenida Pinheiro Machado. Loja 2, Jardim Europa. Loja 3, Bom Sucesso. Pinheirão Supermercados, 29 anos de história.